Vamos continuar? Vamos dar tempo. Ah, então o problema não é vergonha mesmo, né? Está cheio de vergonha. Não, deixa. Vou começar por essa pergunta aqui. Peraí, deixa eu tirar tudo, porque eu coloco tudo. Qual a diferença entre perder a salvação e o arrebatamento? Nós nem sempre estamos pensando. Entre perder salvação e perder arrebatamento. Perder arrebatamento é você perder o momento que está por vir, que você precisa estar em santidade, preparado. E a salvação é você, literalmente, você escolher andar no caminho de morte. Entendeu? O arrebatamento é você estar dentro da igreja, mas você estar, como eu disse, sem a medida do azeite. Você estar sem estar cheio do Espírito Santo. Você estar na igreja, mas porém ser mundano. Melhor explicar assim para você. Você não negou Jesus, mas você está vivendo. Não tem muita diferença entre você e uma pessoa que está fora da igreja. Você é materialista, você está aqui, mas você só vem bater o ponto na igreja. Você não tem uma vida, você não tem um exemplo de vida. Quando você sai daqui da igreja, você continua maltratando as pessoas, ou você continua com a tua vida familiar toda despedaçada. É nesse sentido. Deu para entender? Deu para entender que salvação é você negar Jesus como teu Senhor e Salvador. Salvação é você escolher a morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, perder a salvação tem o caso extremo da apostasia, como eu disse para você. A pessoa, aqueles dois casos que eu contei para você, que as pessoas negaram Jesus e começaram a servir as trevas. Isso é perder a salvação. Perder arrebatamento é você não estar nem aí com Jesus. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você não lê a Bíblia, você não ora, você é uma pessoa fria, você está aqui no culto, mas você não está nem aí, não está pensando naquilo que está sendo falado, tua mente está em outro lugar. Você está vivendo uma vida em que você não vai para o inferno, porque você não está adulterando, você não negou Jesus como teu Senhor e Salvador, mas você não anda em intimidade com Deus. Arrebatamento é para aqueles que realmente são apaixonados pelo Senhor e andam em intimidade com Ele. Santo ninguém é, porque nós estamos nesse mundo e nós temos, você fica com raiva, você às vezes fica com dificuldade de liberar perdão para uma pessoa. Não estou falando de pessoa perfeita, eu estou falando de uma pessoa intensa com Deus. Entenderam? A outra pergunta aqui é: em que ano começa a contagem regressiva? 1967. 1948 foi o marco de um grande cumprimento profético, que é a nação de Israel se tornar nação. Mas a contagem regressiva é 1967, quando Israel ficou por completo, Jerusalém e Israel. Tá? Haverá salvação para os que não forem arrebatados? Então, vamos voltar à nossa linha do tempo. Lembra que eu disse? Jesus morreu, ressuscitou, começou 2000 anos da graça, isso ficou claro para vocês. Está acabando o tempo da graça. Como que a gente sabe que está acabando o tempo da graça? Por todos esses sinais e outros que eu vou falar. Então, quando acaba o tempo da graça, quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo for junto com a igreja, a terra vai ficar sem o Espírito Santo. É possível a terra ficar sem o Espírito Santo? Era assim antes do Espírito Santo vir. Até o dia de Pentecostes era assim. Mas como que era sem o Espírito Santo? Era difícil. Os discípulos ouviram Jesus e não entenderam. 3 anos, por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Se você vê no Antigo Testamento, não teve gente muito de Deus? Teve Davi, teve Moisés.
Moisés, teve Débora, mas era um ou outro, porque o Espírito Santo só vinha sobre determinadas pessoas em determinadas ocasiões. E assim vai ser no tempo da tribulação. Por isso estão perguntando, vai ter salvação? Vai ter salvação. As pessoas que vão ficar, isso está escrito? Está escrito em Apocalipse que João, em determinado momento, quando ele foi arrebatado, João, o espírito dele foi arrebatado, quando ele estava na ilha de Patmos, ele tem uma das muitas visões que ele tem, ele vê uma quantidade enorme, um mar de pessoas vestidas de branco, debaixo do trono de Deus. E aí ele fala, Senhor, quem é essa multidão? E o Senhor fala, são os mártires do tempo da tribulação, ou seja, são as pessoas que vão se converter durante os 7 piores anos da terra. Jesus disse que nunca houve dias tão ruins como serão os 7 anos. Então vamos lá. Na igreja, aqueles que estão posicionados vão ser arrebatados, vão ficar 7 anos no céu. Como que vai ser 7 anos no céu? Vamos ficar no céu para depois vir para a terra. O que eu disse para vocês? Que para Deus, quando você vai para o céu, você sai de um mundo temporal e você entra numa outra dimensão atemporal. Nessa dimensão atemporal, tudo é muito rápido. Até mesmo coisas que demoram para a gente, é muito rápido. Se um dia para Deus é como 1000 anos, está escrito na Epístola de Pedro, e 1000 anos é como um dia, o que não dizer de 7 anos? 7 anos, para aqueles que vão estar lá no céu, você vai estar lá no céu? Amém. Então, 7 anos para aqueles que vão estar lá no céu, vai ser como 7 horas, ou como 7 dias. Para a gente vai ser muito rápido, vai ser assim uma batida rápida. Quando Jesus fala, por isso que está escrito que vai ser as bodas do Cordeiro. Mal vai dar para a gente celebrar as bodas do Cordeiro. Tipo assim, é o tempo de você conhecer o céu, é o tempo de você celebrar as bodas do Cordeiro, que está escrito em Apocalipse 19. É o tempo de você curtir um pouco, adorar. Aí daqui a pouco você vai receber uma ordem ali do céu. Gente, vamos descer porque Jesus está descendo para acabar a guerra do Armagedon. Está escrito também em Apocalipse 19 que Jesus vai descer com o seu exército, que são os que subirão para o arrebatamento. Vai descer com o seu exército para pôr um fim na guerra do Armagedon, no final dos 7 anos da tribulação. Vou explicar um pouco melhor, voltando para a terra. Estamos no céu, né? Então no céu vai ser rápido. Aqui na terra, os piores momentos que você possa imaginar. Porque hoje a gente não está entrando em Apocalipse. Isso um assunto que nós estamos falando aqui hoje. Isso é tempo para um curso de 1 mês. 1 mês, isso, assim, ainda intensivo, porque é muita coisa para a gente ver, é milênio, é muita coisa. O livro de Apocalipse eu já dei em 6 meses, só o livro de Apocalipse, sem contar Daniel, sem contar todos os outros livros proféticos, Zacarias. Então, quando você vai lá para Apocalipse, você tem 7 anos de tribulação aqui na terra, os piores momentos, com o anticristo reinando, com todo tipo de desordem cósmica, desordem aqui na terra, os mares, os rios poluídos, a camada de ozônio já totalmente sem camada de ozônio, as pessoas sendo feridas pelo sol. Tudo isso está descrito no livro de Apocalipse. Assim vai ser a terra. Se hoje a gente sofre com pequenos momentos de falta de água ou um sol, um verão mais intenso, porque efeito El Niño e etc. Então a gente sofre. Imagina nos 7 anos de tribulação. Pessoas desesperadas, algumas, como está escrito, muitas vão se converter. E essas pessoas que são os mártires
Mas você só tem uma opção se você se converter durante esses 7 anos. Hoje fica muito fácil falar disso por causa do Estado Islâmico. Quem não abre mão de Jesus, estando em um desses países onde o Estado Islâmico está, só tem uma opção. Qual é a opção? Ser mártir. Entendeu? Então hoje quando você olha para o Estado Islâmico, que também faz parte do espírito do anticristo, fica muito fácil de você imaginar como vai ser no tempo da tribulação. No tempo da tribulação você não vai ter opção. Vai ser igual ao Estado Islâmico, vai ser igualzinho, vai ser televisionado, vai ser toda essa sensação de horror e terror, vai ser no tempo dos 7 anos. Então vai ter salvação? Vai, mas vai custar a vida. Muito melhor se converter antes, né? Muito melhor se posicionar antes do que se posicionar no tempo da tribulação. Mas Deus é um Deus de misericórdia e vai dar chance para aqueles, né, que aqui ficarem. Aqui tem uma pergunta pessoal. Estou cansado e depressivo. O que fazer? A pergunta está dentro do que a gente está falando, porque eu falei sobre um tempo de opressão sobre a terra. Isso faz parte. O homem, hoje, as pessoas estão mais depressivas. A depressão é um esgotamento da alma. A dor, ela vai para algum lugar. O corpo, ele expressa a dor dizendo que ele não vai bem, através de uma dor, através de uma febre, mostrando que não vai bem. A alma mostra que ela não vai bem com a depressão. Nós estamos em dias em que, principalmente no país em que vocês vivem, existe, além de todo esse peso, eu peço a vocês que vocês tomem cuidado com a depressão. Vocês estão num país onde o espírito de morte é muito forte. É o espírito kamikaze, é o espírito suicida. Então, cada nação predomina um tipo de principado. No Brasil, é a sensualidade, é o adultério, a corrupção, é um espírito, é um principados que atuam na nação do Brasil. Na nação do Japão, o espírito de morte atua de uma forma muito forte. E a depressão faz parte também da atuação do espírito de morte. Então, se você que está depressivo, porque a depressão traz cansaço. Então, você que está depressivo, procure ajuda dos seus pastores, procure ajuda aqui na igreja também de profissionais para te ajudar, para orar, para te ajudar também com conselhos de como sair dessa depressão, tá bom? E aproveita, você que escreveu, nós estamos aqui com uma psicóloga de Deus, né? A pastora Márcia, ela é psicóloga, além de ser uma grande mulher de Deus, ela é psicóloga e ela vai poder te ajudar, mesmo que a gente esteja aqui por poucos dias, ela vai poder te orientar. Então não deixa de procurar você que escreveu, tá bom? Mas faz parte da pressão dos últimos dias também. Aqui, deixa eu ver, o que é o reino de 1000 anos, descrito no capítulo 20 de Apocalipse. Boa pergunta, porque faz com que a gente acelere. Então eu disse para vocês, vamos lá, nós estamos no tempo da graça. Está acabando o tempo da graça, a igreja vai ser arrebatada, vai ficar 7 anos lá no céu, aqui na terra a tribulação. O ápice desses 7 anos, vão ter 2 momentos muito importantes nesses 7 anos. Um momento na metade dos 7 anos, quando se completar 3 anos e meio, bem na metade, o anticristo, ele vai, o homem que os judeus tinham se encantado, ele vai justamente estar aqui. Porque o que você está vendo aqui é a maquete do terceiro templo. O terceiro templo, muitos teólogos falam que o terceiro templo não vai ser um templo material. Mas quando ele fala isso, a gente vai ter que rasgar na Bíblia que nós somos o terceiro templo. Claro que nós somos o templo de Deus, o templo espiritual. Mas eu te faço uma pergunta: o fato de você ser Israel espiritual anula a nação de Israel? Não. Então existe
Israel nação e existe Israel espiritual. Então eu te faço outra pergunta. O fato de nós sermos templo do Espírito Santo anula a verdade que está escrita em Ezequiel 40, em Daniel 9, 27 e em 2 Tessalonicenses de que vai ter um terceiro templo? Anula? Não. Então, porque em Ezequiel 40 Deus dá toda a planta do terceiro templo para o profeta Ezequiel, com medidas, as medidas exatas. Hoje, ali, o que está do meu lado esquerdo é o domo da rocha. Aqui é o domo da rocha. Que tá, esse aqui é uma construção árabe, é um memorial, é o domo da rocha, no Monte Moriá. Aqui está vazio, não existe isso aqui. Os engenheiros judeus, eles já fizeram a medida e é exatamente assim, cabe exatamente a medida de Ezequiel, cabe do lado da mesquita. Mas como que vai ser? Essa não é a mesquita, é o memorial. Mas como que vai ser possível construir eles assim, um do lado do outro? Mas eu não disse que o anticristo ele vai conseguir fazer um acordo? Está escrito, não sou eu, Naira, está escrito que ele vai fazer um acordo com os judeus e também ele vai trazer paz entre árabes e judeus aparentemente durante esses 7 anos. Então já está tudo pronto em Israel. Quando você vai para Israel e você entra no Instituto do Templo, já está com todas as peças prontas. Os judeus já dizem que em 8 meses eles levantam esse terceiro templo, levanta mesmo, porque está tudo pronto. As vestes dos sacerdotes, já tem um kibutz treinando os sacerdotes de como fazer lá no templo. Então, eu disse que no templo, nos 7 anos, tem 2 ápices. Na metade, o anticristo, que tanto assim as pessoas se encantaram com ele, inclusive os judeus que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador vão se encantar com ele. Na metade ele quebra o acordo, vai colocar uma estátua dele no Santíssimo Lugar e vai ser profanado. Isso está escrito tanto em Daniel 9 quanto em 2 Tessalonicenses 2. Será que eu estou perto disso acontecer? Muito perto. O Instituto do Templo já fez a menorá com todas as especificações que precisam para ser colocada no terceiro templo, e ela está do lado do Muro das Lamentações, só esperando que o terceiro templo seja levantado. Ou seja, está tudo pronto, o cenário está pronto, só falta aparecer agora. A única coisa que falta, já tudo está pronto para o terceiro templo. A única coisa que falta é o quê? O anticristo se revelar. Então, o cenário, então você vê que o cenário está pronto para a guerra de Ezequiel 38, o cenário está pronto para o terceiro templo ser levantado, o mundo está preparado, o mundo está tão desesperado para ter paz, para ter sossego. O Oriente Médio clama por estabilidade. Então, o que é isso? O mundo está preparado para receber um homem carismático, inteligente e que resolva o problema, pelo menos um pouco dos problemas da Terra, certo? Assim como o Brasil está sedento de que apareça alguém para melhorar, o mundo está sedento de que apareça alguém para estabilizar, para colocar em ordem o caos que nós nos encontramos. Mas a pergunta era a do milênio. Então, vamos lá. Então, aqui na Terra, o outro ápice do tempo da tribulação vai ser a última guerra, quando todas as nações vão se levantar para pelejar contra Israel. Então, vamos lá em Apocalipse 20, onde foi a pergunta sobre o milênio. Apocalipse 20. Então, nesse Apocalipse 20 começa da seguinte forma. Então vi descer do céu, um anjo tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, ele segurou o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, primeira coisa que acontece,
Quando acaba a batalha, quando o Senhor Jesus, ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, ele vai junto com o seu exército. Isso tudo está descrito em Apocalipse, que ele põe os pés no Monte das Oliveiras, está descrito em Zacarias. Mas em Apocalipse 19 está escrito que ele vai para lá no Vale de Jezreel, lá em Israel, onde as nações vão se reunir para destruir a nação de Israel. E ele vai pôr fim à guerra. Aí acabou o tempo da tribulação. Então, o tempo da graça, tribulação. A tribulação acaba em Apocalipse 19 com o final da guerra do Armagedon, ou seja, não deixando que Israel seja destruída. Nesse momento, o diabo ele ainda não vai ser enviado para o lago de fogo e de enxofre. Ele vai ser preso por 1000 anos. E quando ele é preso, detido, retido, a terra fica em paz por 1000 anos, literalmente. E aí a gente teria que entrar com muitos detalhes no milênio, mas eu vou pintar um quadro só para, assim, bem rápido para você entender o que é milênio. Pensa no mundo destruído. Pensa em rio poluído, mar poluído, terra destruída por meteoros, por doença, por fome. Assim vai estar no final da tribulação. Durante os 1000 anos, algumas coisas vão acontecer, esse milênio. Primeira coisa, Jesus vai descer para reinar aqui na terra por 1000 anos. Já pensou que fantástico? Segunda coisa que vai acontecer no milênio, a terra vai ser restaurada. Então os rios, os mares, as construções, vai ter muito trabalho para se fazer nesses 1000 anos. Outra coisa que vai acontecer durante o milênio, as pessoas que ficaram aqui, que sobreviveram à tribulação, elas vão ter longevidade. Aquele que morrer com 500 anos, com 100 anos, vai ser novo. Vai voltar ao que era no Antigo Testamento. Mas por que as pessoas ficam com longevidade? Vamos ver se você entende. Por que é que tinha longevidade em Matusalém e essas pessoas, Noé? Por que eles viviam tantos anos? Quem consegue me responder essa pergunta? Porque Adão, ele estava em contato direto com a glória de Deus. Quando ele saiu do Éden e ele pecou, ele perdeu a eternidade, ele perdeu a vida. Ele perdeu a salvação, digamos assim. Ele perdeu o fato. Agora ele iria morrer. Adão era eterno. Mas quando ele pecou, ele e Eva saíram e eles tinham dias contados. Ou seja, o seu corpo, ele iria para o pó da terra. Foi isso que Deus falou. O salário do pecado é a morte. Mas ele estava, o seu DNA, as suas células, o seu corpo, ainda estava tão carregado, a sua genética de glória, que ele teve muita longevidade. E assim os seus filhos. Só que com o passar do tempo, a genética foi piorando, e o afastamento da glória fez com que o homem tivesse número de anos menor. Agora, no milênio, quem é que eu disse que vai reinar aqui na Terra? Então, o homem volta a ter contato com a glória, o ambiente do céu vai estar aqui. Então, vai ser as células, é impossível você ficar o mesmo diante da glória de Deus. As células daqueles que sobreviveram aos 7 anos de tribulação, o seu corpo vai começar a receber saúde física, porque quando você fica perto de Jesus, você tem saúde emocional, saúde espiritual e saúde física também. Então, as pessoas vão começar a ficar cheias da glória, então elas vão viver mais. Mas vai ter um outro grupo de pessoas que a gente estava conversando durante o dia, e vai ser uma convivência muito interessante. O outro grupo de pessoas é o grupo de pessoas que foi o quê? Arrebatado, vai descer. E como a gente estava até conversando, como é que vai ser a convivência entre uma pessoa com o corpo glorificado e uma pessoa que sobreviveu à tribulação?
a forma mais fácil que eu sempre tenho para ensinar para os meus alunos é olhar para os 40 dias que Jesus andou aqui na Terra. Ele estava com o seu corpo glorificado, mas ele comia. Só você ler Lucas 24, quando ele aparece, e ele diz assim para os discípulos: me aperta, vê, espírito não tem carne e osso, isso está escrito em Lucas 24. Espírito não tem carne e osso como eu tenho, então me aperta. E aí ele pediu pão e pediu peixe e comeu. E ele conviveu com os discípulos. Ele não desceu com toda a sua glória, é lógico, senão todo mundo morria. Ele, como Deus glorificado, todos morreriam. Mas ele mostrou como é possível a convivência entre pessoas com um corpo não glorificado e pessoas com um corpo glorificado durante aqueles 40 dias. Vai ser assim durante os 1000 anos. Outra coisa que vai acontecer durante o milênio, vai ter paz até entre os animais. Está escrito que o leão, porque tudo ficou em desordem e os animais se tornaram violentos, carnívoros. Os animais vão voltar a ser todos herbívoros e o leão vai conviver com o cordeiro, um do lado do outro. Não vai ter guerra, então vai ter saúde, vai ter paz, vai ter governo justo. Os governantes em todas as nações vai ser a igreja de Jesus Cristo que foi arrebatada, que vai reinar aqui em terra, que vai governar as nações. Um vai para a Argentina, o outro vai para o Brasil, enfim, nós vamos estar espalhados pelas nações. E todo o conhecimento e ensino, está escrito, sairá de Jerusalém. Aí o Jonas brinca, fala assim, os mestres todos vão ficar em Jerusalém, mas é verdade. E aí ele falou assim, eu vou ter acesso livre lá em Jerusalém, né? Então, o ensino vai sair de Jerusalém, porque Jesus vai reinar. Será que Israel é importante? Além de tudo que eu falei, Jesus vai reinar 1000 anos a partir da Holanda, da Alemanha ou do Brasil. Não, a partir de Jerusalém, em Israel. Tudo acontece em Israel. Tudo, absolutamente tudo. Então ficou claro a resposta sobre o milênio? Deixa eu ter um aqui perdido. Não, esse aqui é um recado. Viveremos a eternidade na Terra, que acontecerá com o jardim do Éden. Qual a ordem dos acontecimentos do trono branco, o livro da vida e o santo julgamento? Oh, essa foi completa. Então, quando acabar o milênio, o diabo está preso. Está preso, você não leu aqui o primeiro versículo que ele foi preso? Quando acabar 1000 anos, ele vai ser solto. E vai ser solto, vai ser solto. E aí, quando ele for solto, ele vai testar. Deus permite que ele teste quem? A igreja arrebatada que vai estar aqui? Não, nós já passamos por todos os testes. Quem vai ser testado são os sobreviventes do milênio, da tribulação. Porque mesmo com toda essa convivência com Jesus, por incrível que pareça, há 1000 anos, o Jesus governando na terra, mas ainda vai ter gente que vai vacilar, vai pisar na bola. E o diabo vai percorrer a terra, vai tentar, com orgulho, com revolta, com rebelião, essas pessoas vão ser seduzidas por Satanás. E aí, Jesus, claro que prevalece, essas pessoas era só um teste, elas vão ser reprovadas e elas vão, o anticristo, o falso profeta, Satanás e todas essas pessoas vão para o lago de fogo e de enxofre. Aí acabou o milênio. Aí já é outra etapa na Terra que acabou o milênio. E começa o quê? Começa um momento em que haverá uma fusão entre céu e terra. Está escrito que desce a nova Jerusalém dos céus. E não só a nova Jerusalém, mas está escrito algo fantástico. Desce o trono de Deus Pai para a terra. E aí está escrito que não haverá mais sol nem lua, porque a luz de Cristo é que vai iluminar toda a terra. Vai ser, e volta, por isso que
é conhecido que nós temos um Deus que é um Deus de eternidade a eternidade. O mundo começa com a eternidade. O mundo, antes do Jardim do Éden, é a eternidade, era a eternidade, não havia um tempo, né? Era eternidade e volta a ser eternidade. Então o homem entra na dimensão perfeita, céu e terra fundidos, e entra em eternidade, que é o último capítulo de Apocalipse, quando fala que vai ter um rio. Aí como volta o Éden, a pergunta do Éden, volta o Éden para a terra, vem a Nova Jerusalém, fala de árvore, não mais uma única árvore, mas fala de árvores. Vamos abrir Apocalipse 21 para você ver aqui. A pergunta ajudou a gente a ir para o fim, né? Em Apocalipse 21 fala o que eu resumi para você. Está escrito novo céu e nova terra, e depois no versículo 9 desce a Nova Jerusalém. Agora no capítulo 22, então me mostrou o rio de água da vida. Onde que tinha rio? No Éden, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida. Você perguntou do Éden? Volta para a terra. Então, você tem início, a palavra de Deus, Gênesis em hebraico, é Bereshit. Bereshit significa início. É como que se você pegar Gênesis e Apocalipse, e todo o intervalo entre Gênesis e Apocalipse é para que tudo que estava em Gênesis volte a acontecer no final de Apocalipse, ou seja, a restauração de todas as coisas. O Éden é restaurado, a eternidade do homem é restaurada, a glória do homem é restaurada. Tudo que foi roubado no Éden, ali com Adão e Eva, você vê restauração em Apocalipse 22 por um único motivo, porque Jesus veio para ser o resgatador e o redentor, e por isso foi possível que fosse restaurado o plano original de Deus, que está aqui em Apocalipse 22, onde, olha que fantástico, no versículo 3, é a restauração do Éden. Nunca mais haverá qualquer maldição, assim era no Éden. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, como Adão fazia, e na sua fronte está o nome dele. Já não haverá noite, nem precisarão eles de luz e de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Correspondido? Deixa eu ver. Qual é a ordem dos acontecimentos do trono branco? Bom, o livro da vida o livro da vida é onde está escrito o nosso nome. Então, não tem uma ordem cronológica aqui no livro da vida. A ordem cronológica é o julgamento. Quando o trono branco é justamente no momento antes de lançar, lembra que eu disse? Final do milênio, e aí é lançado num lago de fogo e de enxofre, todo mundo ali, o falso profeta e todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu digo todos aqueles, é todos mesmo. É desde Adão até aquele momento. E ali haverá o julgamento, onde será separado bodes de ovelhas, e aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, vão receber o seu galardão, a sua recompensa, e os outros serão lançados, serão julgados. Eles vão ver o filme da vida deles em alguns segundos. Inclusive, eu estava lendo o testemunho de um garoto, e ele teve aquilo que muitas pessoas têm, aquele lapso de morrer por alguns momentos e ser
voltar, não porque foi ressuscitado porque alguém estava orando, na medicina mesmo, mas foi dado como morto, mas voltou. Então esse garoto, ele fala que assim, ele viu a vida dele, ele foi colocado diante como se fosse de uma tela, e foi muito rápido. E ele disse que ele se arrependeu, e ele garoto, tem 15 anos, ele se arrependeu, que ele sentia muita vergonha, porque coisas que ele pensava, coisas que ele falava e que ele achava que ninguém via, tudo foi passado ali no filme, mas de uma forma muito rápida. Ele falou que foi muito rápido, e ali ele se arrependeu muito. E aí, não é só esse relato que eu vi, outros relatos, mas é assim que vai ser o julgamento. A tua vida vai ser passada, e aí o Senhor vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo eterno, ou ele vai dizer: sai, aparta-te de mim, eu não vos conheci, como está escrito em Mateus 7:21, e aí vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Essa é a cronologia. Entenderam? Ficou claro? Vamos ver aqui. Vocês estão me ajudando a fechar, né? Com as próprias perguntas. O que é a batalha do Armagedon? É a última batalha. É a batalha que está, se você quer se localizar, só para depois você ler na sua casa. Abre comigo em Apocalipse 16. Aqui o Senhor, Apocalipse 16, versículo 15. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Está vendo? Lembra que eu falei das vestes? Para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. E ali se junta. Então aqui está a descrição da batalha. Aqui é o último ano da tribulação. Armagedon é a batalha em que todas as nações da terra se levantam. Quando você vai para Israel, eu estou incitando você a ir para Israel. Quando você vai para o Vale de Jezreel, você vê uma grande realidade. É um lugar assim que dá para realmente tropas de todas as nações se juntarem naquele lugar. É um lugar plano, que não tem nada, nenhum tipo de construção, é completamente plano aquele Vale de Jezreel. E ali em Ramegido é um lugar de muitas batalhas. Nunca conseguiu ser construído nada ali. É o que eu falo, 30 vezes a cidade foi construída e 30 vezes ela foi destruída. Por que tanta fúria sobre aquele local? Eu costumo, quando eu vou ali para o Megido, falar que esse é o lugar, como Satanás, ele conhece a Bíblia muito melhor que muito cristão, ele sabe aonde vai ser o seu final, a sua derrota. E ele sabe que vai ser ali, porque tem um local, tem um dia, uma hora e um local marcado para a derrota dele. E vai ser ali no Megido. Então eu disse que ali nenhuma cidade consegue ficar em pé por causa da fúria dele daquele local. É muita fúria contra aquele local, porque vai ser o palco da sua derrota. Então é por isso que ali tem um lugar que realmente é amplo, onde pode se juntar tanques de guerra de todas as nações, dá espaço, dá ali mesmo. Então Armagedon é isso, é a batalha final. Mais uma pergunta que... por ordem. Os que morreram antes de Jesus, como serão julgados? Essa é uma pergunta interessante, complicada de ser respondida. Quando Jesus ele morre ele vai para as profundezas da terra, ali ele se apresenta, porque antes de Jesus ele tinha... Antes de Jesus, é muito assunto complicado para explicar assim rápido, mas vamos lá, eu vou tentar. Antes de Jesus, ninguém poderia subir ao terceiro céu. Concorda comigo? Isso está escrito em Lucas capítulo 17, Jesus mesmo explicando sobre isso, que antes dele tinha 2 lugares.
o Hades e o seio de Abraão. Quem morria ia para o seio de Abraão ou para o Hades. Se você tinha não aceitado Jesus, né? Mas se você seguia Deus e amava o único Deus, então você ia para o seio de Abraão. Se você fazia abominações e não queria saber nada com o único Deus, então você iria para o Hades. Jesus explica isso com a morte do pobre e do rico, que o pobre foi para o seio de Abraão e o rico que não queria saber de Deus foi para o Hades. E um não podia ir, não podia mais, depois de morto, não podia mais não tinha mais chance. Quem foi para o inferno não tinha como ir para o céu e não podia. Jesus explica, é uma parábola interessantíssima que mostra e acaba com o espiritismo aí, entendeu? Combate completamente, e ainda o rico fala para o pobre: puxa, eu estou aqui no inferno sofrendo, vai lá avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar também. E ali é dito para esse que fez esse pedido, não, que eles escutem os vivos, ou seja, mostrando que morto não pode ter comunicação e que não pode voltar. Que eles escutem os profetas, que eles escutem os vivos. Então não foi dada permissão para que voltasse para a terra. Então ali, essa parábola que ensina Jesus. Então, você vê que realmente a pessoa que morre sem aceitar, sem ter um posicionamento, ela vai para o inferno. Mas só que Deus tem uma misericórdia tão grande, que entre Deus e uma pessoa, ninguém pode julgar. Eu creio no seguinte, que se ninguém chegou para anunciar o evangelho a essa pessoa, e essa pessoa tem um coração de sede, só não foi anunciada a verdade, eu creio que Jesus se revela no último segundo da morte. Por que eu digo isso? Porque no Brasil nós temos um ministério muito bonito, que é a Missão Mais, do pastor Mário Freitas. Nós somos muito amigos. Assim como Deus me chamou para lidar com Israel, Deus chamou o pastor Mário Freitas para lidar com o mundo árabe. Deus ama árabe, Deus ama judeu. E ele tem um chamado para ir no meio dos árabes. Assim como eu sei que muitos judeus estão se convertendo, não porque alguém está pregando, porque é difícil você pregar o evangelho. Você até vai lá e prega, mas é difícil eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Muitos estão aceitando porque eles estão sonhando com Jesus. Jesus se revela para eles. Eu estou cansada de ouvir sempre os mesmos testemunhos. Ele se revela em visão, ele se revela em sonho e ali eles se convertem. Assim foi com muitos que eu conheci ali. Inclusive com o Eli, com o pai do Eli, enfim. E o pastor Mário Freitas falou: Nélia, está acontecendo algo incrível no meio dos muçulmanos. Eu estou cansado de ouvir a mesma história. Eles vêm e falam para mim: mas como é que você veio parar aqui? Né? Ele pergunta: no campo de refugiado, por que você fugiu? Não, porque ele se apresentou para mim, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos no nosso grupo Clamor pelas Nações um africano, Hacem, que ele teve uma visão, ele teve um sonho em que Jesus aparecia para ele e pregava para ele. E aí só que na cabeça dele, ele também, os familiares dele também estavam com ele e também tinham recebido a mesma coisa. Quando ele acordou, ele foi falar: que fantástico, Jesus, agora eu entendi, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. A primeira coisa que aconteceu, ele foi espancado. A segunda coisa, ele foi expulso da